Olá, eu sou a Maíra Nassif, sou editora da Relicário Edições, que é uma editora de Belo Horizonte, que existe há quase 7 anos. Agora, em setembro, a gente completa 7 anos, que foi setembro de 2013, foi quando a gente lançou nosso primeiro livro. A minha formação é em filosofia, eu tenho graduação em filosofia aqui pela UFMG e mestrado em filosofia, com ênfase em estética e filosofia da arte pela UFMG também. E, enfim, trabalhar com edição não era algo que estava no meu radar, não era algo que eu imaginava, né? A minha ideia era seguir mesmo um percurso acadêmico, mas por um desvio feliz, assim, eu acabei entrando mesmo nesse trabalho tão bacana e que eu amo fazer, que é o trabalho de edição de livros. Bom, o livro, ele não entrou na minha vida, eu acho que ele sempre esteve lá, né? Porque minha mãe é professora e meu pai é jornalista, então a gente sempre teve livro em casa, assim. A minha memória de livros, ela é desde sempre. E então, assim, os meus pais sempre prezaram, né, por, sei lá, presente em datas comemorativas, o livro sempre esteve lá, passeios de fim de semana. Eu tenho uma memória muito nítida, assim, de passear com meu pai em livraria, né, e a gente passar a tarde em livraria, a gente na seção de livros de criança, né? E, enfim, manuseando livros, lendo livros. Era um programa que a gente fazia sempre. Então, o livro sempre esteve presente, né? Eu sempre tive esse exemplo em casa. Meus pais são leitores, então, para mim sempre foi natural esse contato, né? Até a minha opção profissional, acadêmica, profissional mais tarde, né? Foi seguindo mesmo essa continuidade, né? Para mim foi natural também escolher um curso que o principal instrumento de trabalho fosse livros, né? Então, sempre estiveram presentes na minha vida. Eu tenho uma memória, assim, de um livro, não exatamente um livro feliz, assim, mas que meu pai me deu, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, que era o Diário de Zlata, que era o diário de a Zlata, né, que é uma menina que viveu no período da Guerra da Bósnia. E era um diário dela mesmo, assim, contando como que era viver em guerra, né, assim, e a destruição da escola, tendo que ficar ali, né, presa em casa. Enfim, não é nada feliz, assim, muito pelo contrário, mas era um livro infanto-juvenil, sabe? Então, acho que não era nada fora da faixa etária, né? Mas era realmente uma experiência que estava sendo contada ali, que era importante que nós, crianças, jovens, tivéssemos contato também com esse tema, né? Então, a editora surgiu em 2013, né? Em 2013, como eu disse, foi o primeiro livro que a gente lançou. E a Relicário surgiu assim. Em 2011, eu finalizei o meu mestrado e estava naquele completo limbo, assim, sem realmente saber para onde ir, até porque eu não queria emendar direto o doutorado no mestrado. Eu queria ter um tempo para talvez dar aula, e ter outras experiências. E nesse ínterim, um amigo que estava fazendo uma tradução para uma editora descobriu que eles estavam procurando alguém para trabalhar na área de produção editorial.
e eles queriam alguém com perfil acadêmico e que não necessariamente precisava ter experiência. E aí ele me indicou, eu fui lá, fiz a entrevista, e eu já tinha trabalhado em livraria antes também, pouquíssimo tempo antes, também nesse tempo pós-mestrado, e com esse perfil acadêmico, então tinha realmente tudo a ver e eles me chamaram. E aí eu caí totalmente de paraquedas numa função que eu nunca tinha exercido antes, não fazia a mínima ideia. Fiz um treinamento de uns 10 dias com a moça que estava nessa função antes e que estava saindo. E aí, depois que ela saiu, depois desses 10 dias, eu me vi ali com uma grade de livros em produção gigantesca, com a função de dar conta mesmo da produção de tudo, acompanhar todas as etapas da produção editorial, demandar, era isso, demandar, controlar, acompanhar, até que o livro ficasse pronto, saísse da gráfica. Então, assim, foi uma experiência muito intensa, de um aprendizado enorme. E só que não era, por mais que fossem livros acadêmicos, não eram os livros que eu, se eu fosse editora, que eu gostaria de publicar. Então, depois de um ano trabalhando lá, eu cheguei mesmo numa certa conclusão de que era isso que eu queria fazer, assim, de que produzir livros realmente era algo que me realizava e me realizaria ainda mais se fossem livros que fizessem parte de um desejo, assim. Então, a ideia da Relicário foi surgindo aos poucos, né? E eu ficava tendo muitas ideias. Nossa, podia publicar esse livro. Nossa, seria incrível ter esse livro. Ah, esse livro ainda não está traduzido para o português. Se eu tivesse uma editora, né? Seria ótimo. Então, foi surgindo essa ideia. Aí, depois de um tempo, realmente falei, não, é isso que eu quero de fato. E aí eu escrevi para os meus professores, né, os professores da filosofia, falando, olha, eu trabalho numa editora, mas estou abrindo a minha, estou à disposição para receber projetos de publicação, a linha editorial vai ser essa, né? Livros teóricos, dentro da linha de estética e filosofia da arte, teoria e crítica literária. Vou adorar se vocês, né, toparem essa comigo. E aí... Só que aí, ao mesmo tempo, eu também achava que eu deveria ter um primeiro livro para, enfim, para que a editora se tornasse mais concreta, né? Ao invés de ficar esperando projetos externos, seria necessário ter pelo menos um livro para mostrar que, olha, a gente realmente existe materialmente, né? E não só na minha cabeça. Então, um amigo cuja dissertação foi recomendada para publicação, a gente combinou de fazer o livro dele juntos, e aí esse foi o primeiro livro da Relicário. E aí, depois desse primeiro livro, realmente as portas se abriram. De fato, os meus professores, né, da área de estética vieram publicar. A UFMG realiza uns congressos internacionais de estética a cada 2 anos, então a Relicário publicou os livros dos últimos congressos, livros de professores, né, livros individuais, de ensaios. Então, com isso, as portas foram se abrindo, né? Um livro vai chamando o outro, assim. Não foi necessário nem fazer muita propaganda da Relicário de modo assim mais abstrato, mas cada livro vai chamando o próximo, né? As pessoas vêm, leem e veem que o projeto é bem feito, bem cuidado, e isso vai abrindo as portas. Então, foi assim que a Relicário surgiu. Mas com o passar do tempo, eu também fui sentindo o desejo de expandir essa linha editorial, né? Afinal, eu também não sou leitora
apenas de teoria, assim, mas também foi surgindo o desejo de publicar livros de literatura, né? Que eu quisesse também, traduções que ainda não existiam traduções para o português, enfim. E aí também lancei essa ideia. Estamos com a linha editorial de literatura, né? E aí foi isso, os livros também foram chegando, tanto de sugestões, né, quanto de projetos editoriais meus. E aí tem um exemplo de um livro que o tradutor, que é um amigo meu, Davis Diniz, propôs, do autor argentino Robert Aurt, que a gente publicou em 2014. Pois é, a editora é de 2013, logo em 2014 a gente já publicou o primeiro livro de literatura, que foi o A Vida Porca, numa edição super linda, muito bem cuidada. E foi bacana, porque esse livro teve uma repercussão legal, assim, a gente teve matérias de jornal e, enfim, ele inaugurou, sabe, essa linha de literatura que eu tenho um super carinho, assim, e tenho planos e projetos o tempo todo, né? E aí já vieram muitos livros dos quais eu me orgulho muito. Por exemplo, a tradução da Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina, que nunca tinha sido publicada em português. Aí a gente fez uma edição super legal. Na verdade, são 2 livros que a gente fez uma caixinha. E é isso. Tem vários... Cada livro tem a sua história, né? Assim, tem a sua curiosidade. Então, eu poderia contar aqui a história de vários livros. No nosso site, a gente coloca essa definição de relicário. Inclusive, a gente coloca lá a definição dicionarizada, né? Que tem relação com algo mais religioso, assim. Na origem, né, do nome, isso tem relação com uma caixinha que guarda as relíquias dos santos, né? Como se fosse uma caixinha sagrada. E aí a gente faz essa transposição para um sentido laico, né? Que para mim tem total relação com os livros, né? Os livros são essa caixinha de relíquias também, né? Assim, de algum modo, não deixa de ser um objeto mágico que não é simplesmente material, né? Mas que quando ele é aberto, quando ele é lido, quando existe essa interação com ele, ele também abre mundos, possibilidades. Então é muito nesse sentido. Tanto no de... É um sentido de guardar, né? Ali estão as memórias, a imaginação, o conhecimento dos autores, né? E também, só que aquilo é ofertado para os leitores, né? Que ao abrir também tem acesso a algo. Acontece ali uma interação que eu diria mágica e que para mim é muito, diria, sagrada mesmo. Bom, na editora sou eu, que, né, sou a editora, produtora editorial, administradora, enfim, sou eu, e eu tenho um assistente que trabalha na parte da logística, comercial, emissão de notas e tudo mais. Nessa minha função, eu sinto que eu tenho que lutar um pouco para poder trabalhar com os livros, para poder, de repente, passar a tarde debruçada no texto, cuidando da edição mesmo, assim, porque a rotina administrativa, ela demanda muito, muito. Então, existe um pouco essa divisão, assim, interna nesse trabalho, sabe? Ao mesmo tempo em que eu tenho que cuidar de, enfim, novos autores que nos procuram, né? Aí, quando é de livros acadêmicos, tem que ter toda uma conversa, fazer orçamento, pedir orçamento de gráfica,
contato com livrarias, parte burocrática. Eu sinto que tudo isso compete um pouco com a parte que me é mais cara e que eu mais gosto de fazer, que de fato é a parte dos projetos editoriais, né? Que é pensar naquilo que eu quero publicar, de repente me inscrever em algum edital de apoio. Depois que o livro, né, ele é revisado, aí ele vai para a diagramação, aí ele volta da diagramação, eu faço questão de fazer uma leitura de provas atenta, né, nesse material. E aí eu faço essa leitura, marco tudo lá no papel, depois passo isso para o computador, né? Sou eu que mexo nos arquivos, na edição mesmo. Muitas editoras passam isso para o próprio diagramador corrigir, né? Só que eu prefiro eu mesma fazer essas correções. Então, o trabalho é muito dividido, assim, nessa parte administrativa e nessa parte do trabalho com o livro, com o texto, sabe? Se eu pudesse escolher, eu ficava realmente só nessa parte, com os livros e com o texto, mas a rotina não me deixa. Bom, de dificuldades, a gente teve muita dificuldade para publicar a Pizarnik, que eu mostrei aqui. Foram quase 2 anos de negociação, de troca de e-mails, aí de repente a responsável pelos direitos sumia completamente, ficava meses sem aparecer. E aí eu mandava um e-mail cobrando, e aí, enfim, ficou nesse bate e volta por uns 2 anos, até que quando a gente conseguiu o contrato, foi, assim, maravilhoso, uma alegria enorme. Que eu me lembre, assim, essa foi... Não tive outros problemas ou dificuldades, não. Mas tem, aí falando, né, do outro lado, assim, da parte das alegrias, né, e de histórias bacanas, tem um momento muito marcante para Relicário, foi quando a Josélia convidou a gente para participar da Flip em 2017, que ela iria trazer a Diamela Eutich, que é uma escritora chilena que ainda não tinha nenhum livro publicado no Brasil, e perguntou se a gente queria estar junto, né, nessa chegada da Diamela, publicando um livro dela, já que ela viria. Para mim foi muito, muito especial esse convite, a gente topou na hora, e foi um livro incrível, foi traduzido pelo Julian Fuchs. Aí a Diamela veio, né? A gente se conheceu, ela adorou o livro, ficou super feliz, né? Participou da Flip. E com isso, né? A partir disso, a gente teve também muito mais divulgação, né? A Relicário ficou um pouco mais em evidência, assim, na medida em que a gente pôde mostrar, né? Esse livro, né, é um produto de um trabalho sério, ficou um livro super legal. E aí, com isso, a gente teve muito mais projeção do que antes, né? E abriu também muitas outras portas. E também depois a gente recebeu outras autoras, né? A gente criou, depois de um tempo, 1 ano depois, mais ou menos, a coleção Nosotras, que é uma coleção que publica livros de autoras latino-americanas, né? Livros, textos de não ficção. Aí o primeiro foi a Silvia Molloy, que é uma escritora argentina, que também veio para o Brasil, a gente conseguiu trazê-la junto com a USP em 2018, e ela já tem 83 anos. Esse ano ela deve fazer 85, na época ela tinha 83, e foi incrível recebê-la, assim. É muito bom estar diante de um autor, de uma autora que você admira, né? E que está sendo publicado na sua editora, né? Está compondo o seu catálogo. Para mim foi muito especial esse encontro com a Silvia Molloy. E depois, no ano seguinte, também a gente publicou na mesma coleção o livro da Lina Meruane, que também é uma escritora chilena, né? Assim como a Diamela.
e que também veio, a gente conseguiu trazê-la para o Brasil ano passado, inclusive ela se apresentou na biblioteca Mário de Andrade. Também foi uma interação assim, né, muito bacana. O livro dela era o Tornar-se Palestina. E é isso, acho que durante esse processo, né, a gente vai ganhando essas experiências, né, e é muito bom quando existe esse encontro, né, presencial com os autores. E, enfim, cria-se também uma relação de amizade, né? Essa nossa linha editorial de livros acadêmicos, né? Os livros, eles são trabalhados de duas formas, né? Tanto os professores das universidades procuram a editora para publicarem os seus trabalhos, né? E é isso. Nessa linha editorial, eu coloquei, como chegava muita coisa, eu tive que colocar um certo critério de corte, né? De que a gente só aceita trabalhos de professores doutores. Então, são textos ou a partir de teses ou coletâneas de coletâneas de artigos, mas que também são organizados por professores doutores. E aí esses livros chegam até a Relicário, né? Mas eles têm que ter relação com também a nossa linha editorial, né? Que abarca isso, filosofia, teoria e crítica literária, psicanálise, tudo gira mais ou menos em torno desses temas. De vez em quando chega de outras áreas, mas aí eu tenho que realmente falar que não é o caso, né? Até porque o nosso público, os leitores, enfim, já estão um pouco delimitados, sabe? E eu não sei se é muito proveitoso sair muito, de repente publicar um livro de outra área que, enfim, você não vai ter ali, não vai chegar no público, né? A divulgação desse livro. Então, são duas formas, voltando. Tem essa que os professores nos procuram e tem também, eu também trabalho em projetos editoriais da própria editora para livros teóricos, acadêmicos também. E aí tem algumas publicações que partiram da nossa... que foram projetos próprios. Por exemplo, eu criei a coleção Estéticas, que são livros de autores estrangeiros dentro desse assunto, né? Então, a gente já tem 4 livros. Não, são 3. O quarto vai sair agora, que é do Arthur Danto, que é um filósofo crítico de arte dos Estados Unidos, né? Falecido, acho que foi em 2015. E a gente vai publicar agora um livro dele, chamado O que é a Arte. E é isso, para mim é muito importante eu fico muito contente de estar junto da universidade, né? Assim, de algum modo, isso faz com que eu esteja ainda próxima, sabe? Desse universo acadêmico que eu dou total importância, acho que a produção acadêmica no Brasil, ela tem qualidade, ela é feita com seriedade e merece ganhar o mundo, né? Então, para mim, eu fico super feliz assim de publicar a produção acadêmica também. Olha, a gente vai fazer 7 anos agorinha e temos 90 e poucos livros publicados. Engraçado, eu não tenho de cabeça, assim. Um período estava mais ou menos como se fosse um livro por mês, né? Mas depois isso foi acelerando. Então, ano passado foi mais ou menos uns 20 livros. Esse ano a gente ficou o primeiro semestre, né, por causa da pandemia e tal, ficou bem devagar. Eu dei uma travada assim na produção. O plano para esse ano também era mais ou menos essa quantidade, mas acho que
Muita coisa a gente passou já para o ano que vem. Mas eu acho ideal um livro por mês, assim, até em termos de... para não ultrapassar tanto o nosso limite de exaustão, né? Até porque trabalhar com livro demanda muito, né? Um trabalho mental enorme também. Mas a média tem sido essa nos últimos 2 anos, de mais ou menos uns 20 livros por ano. Belo Horizonte sempre teve uma cena literária, né? Muito em torno da poesia, assim, né? Que tem uma cena consolidada. Temos aqui muitos autores, muitos escritores, desde sempre, né? Assim, grandes poetas. E atualmente tem também uma cena forte que vem crescido de muitos anos, de poucos anos para cá, que é a cena de editoras independentes, né? A gente tem, inclusive, um grupo de WhatsApp que eu acho que já tem 33 pessoas representando a sua editora. É muita gente. Quer dizer, é um grupo que não é só de Belo Horizonte, é de Minas Gerais, mas a maioria é de Belo Horizonte. Então, existe aí uma movimentação editorial muito grande, assim. Tanto é que, né, antes da pandemia, estavam acontecendo muitas feiras, volta e meia, assim, tinha alguma feira de publicação acontecendo. E é muito bacana, assim, porque a gente se dá bem, a gente troca muita informação, a gente se ajuda, né? E realmente tem sido uma experiência legal. Mas voltando, assim, em relação a Relicário e autores, né? Pouco depois de eu começar essa abertura para a linha editorial de literatura, né? A gente publicou livros de alguns poetas daqui de BH, né? E foi muito especial para mim que o primeiro livro foi o da Ana Martins Marques, em que ela troca correspondência poética com o Eduardo Jorge, né? E esse é um livro muito bonito, que, enfim, fiquei muito feliz de publicar. Inclusive, ele ganhou o Prêmio Bravo, o prêmio da revista Bravo de 2018. E depois desse livro também já publiquei Ana Elisa Ribeiro, que também é uma poeta de BH, a Mônica de Aquino, que também é uma poeta daqui, que ficou finalista ano passado no Prêmio Jabuti com o livro dela, Fundo Falso. Publiquei também o Lucas Guimarães, que também é um poeta muito bacana daqui. Então, eu também procuro manter essa relação assim com a literatura que é produzida aqui. Não somente, né, eu não me restrinjo, mas existe um canal aberto, assim, um bom canal de comunicação com o pessoal. Teve um livro, que ia ser publicado pela Cosac Naif, que na verdade a história é assim, os tradutores eles tinham feito a tradução, né, do livro, Literatura de Esquerda, do Damian Tabarovsky, que é um argentino, e essa tradução, com o fechamento da COSAC, ficou engavetada. E os tradutores, né, ficaram super tristes com isso e queriam ver a tradução deles na roda, né? E aí eles me procuraram para publicar, mostraram o texto, achei o texto muito bacana, incrível, tinha tudo a ver com, enfim, com a nossa linha. E aí a gente foi atrás disso e conseguimos trazer esse livro que estava parado lá, conseguimos trazer para Relicário. E foi bacana que um tempo depois ele também veio para o Brasil, veio para era um evento da revista 451, então ele também pôde se apresentar. Depois também ele foi para uma feira de Porto Alegre.
Então, é um caso interessante, assim, da gente ter conseguido resgatar esse livro que estava parado. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho um projeto editorial e aí vou atrás, é sempre aquele trabalho meio de detetive, né? Porque nem sempre você sabe quem detém os direitos autorais da obra, às vezes não é uma editora, às vezes é um agente, às vezes é a família. Então, muitas vezes rola esse trabalho de detetive e eu fiquei muito, muito feliz. É um livro que ainda vai chegar, que eu vi a edição em espanhol desse livro. É um livro de poemas da Hannah Arendt. Eu não sabia que a Hannah Arendt escrevia poemas e que existia essa publicação. Na verdade, ela é recente, a edição em alemão, acho que ela saiu em 2015 e essa edição em espanhol em 2016. Então é realmente muito recente esse resgate, essa organização dos poemas que ela deixou. E aí eu vi esse livro em espanhol na casa de um amigo, assim, né, meu olho cresceu na hora. E essa é outra coisa também que acontece, assim, o meu olhar não é mais só de leitora, é de alguém que pega um livro e, tipo, eu quero publicar, sabe? Eu vivo pegando livros que não, enfim, que não estão traduzidos e sempre vem, né? Nossa, podia muito publicar isso. Então, às vezes eu tenho até que me segurar porque não dá, enfim. As condições materiais, elas impedem a gente, obviamente, né? Mas aí esse livro, eu tirei uma foto da ficha catalográfica dele, né, da página de créditos e do copyright, e aí fui atrás desse trabalho de detetive e descobri que os direitos estavam livres para o Brasil. E aí nessa hora eu fiquei assim muito, muito feliz, porque realmente foi um achado, assim, sabe? Era algo que estava ali disponível, mas que eu acredito que por muito pouco tempo. Logo, logo isso ia ser abocanhado por alguém. E aí eu consegui negociar, consegui comprar, assinamos o contrato, e aí foi uma super alegria, assim. E o livro, espero, assim, tá no planejamento de que ele saia até o final do ano, mais ou menos início de dezembro, assim. E é uma dessas histórias de alegria e de um plano que deu certo. Bom, eu acho que essa é uma obrigação, é uma completa obrigação do Estado, assim. Não acho que essa seja uma discussão ou uma responsabilidade. Claro que é uma discussão, né? Mas não é uma responsabilidade do mercado editorial. Essa é uma responsabilidade do Estado, que deve, enfim, que é quem tem de fato o poder de alcance, né? E o poder material mesmo de fomentar a literatura, o acesso à leitura, a distribuição de livros, né? Assim, nas escolas, desde a educação básica, né? Eu acho que o mercado editorial pode criar estratégias locais aqui e ali, mas de modo algum a solução está nas nossas mãos. Então, eu acredito que, de fato, o Estado tem que ser cobrado para que ele cumpra a sua obrigação, né? Que seria, de algum modo, instrumentalizar professores, né? Acho que, em primeiro lugar, dar boas condições de trabalho para os professores, formar boa formação para os professores e, enfim, valorização da educação, eu acho que ela vai levar a um aumento do número de leitores. Quando o Estado ele instrumentaliza professores, né, dando boas condições de trabalho, bons salários, uma boa formação, né, isso realmente é importante. A formação de leitores ela vai ser uma consequência disso também, né, na medida em que o Estado ele vai
vai fornecer as condições necessárias, né? Compra de livros e distribuição de livros nas escolas, né? Isso aconteceu durante um certo tempo, só que depois isso foi cortado. Então, de repente, a gente tem políticas públicas que se engajam, né, nesse trabalho de formação de leitores, mas aí o governo muda, aí o outro governo corta isso. A continuidade desse objetivo e desse trabalho não acontece, né? Então isso é um problema, assim. De repente, quando a coisa começa a dar frutos, ela é interrompida. Então, realmente é necessário uma política de Estado mesmo que valorize a educação, né? E instrumentalize a educação com acesso à leitura, com materiais, com livros, criação de bibliotecas, né? Manutenção das bibliotecas, criação de programas de visitação de alunos a bibliotecas, né? Porque muitas vezes, acho que a maioria dos alunos no Brasil, da rede pública, a relação com livros, ela muitas vezes é inexistente, né, dentro de casa. Então, seria necessário também fomentar esse contato da criança, do estudante com o livro, né? Então, eu acho que ter programas sistemáticos, né, de visitação a bibliotecas, de atividades possíveis nesses espaços, e colocar o livro não só como uma obrigação a ser cumprida dentro da escola, né, mas também como uma possibilidade ali de ser uma atividade prazerosa, feliz. E eu acho que colocar o livro dessa forma, né, exige uma formação dos professores também que seja capaz de apresentar o livro dessa forma. Então, nesse sentido, tem que haver mesmo uma atuação, né, um fomento por parte do Estado para que isso aconteça.